Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Gente, eu sou o professor Jason Rebouças, tá? Estou aqui, sou licenciado em matemática, estou aqui no projeto pela Secretaria de Educação 360 graus, Educação 360 graus, no projeto Recuperando Juntos, tá ok? Estou com a matéria matemática, porque essa é a matéria que eu sou apaixonado, gosto, sou licenciado, vivo. E nós hoje vamos estudar mais um eixo da matemática e um descritor, mais um dos descritores, o descritor número 5, do eixo 1 de matemática, tá? Nesse descritor, nós vamos ver, reconhecer a conservação ou a modificação de medida dos lados, do perímetro, da área, ampliando ou reduzindo essas figuras poligonais usando as malhas quadriculadas. E aqui eu quero deixar claro com vocês que as malhas, elas nos ajudam, né? A malha quadriculada, ela nos ajuda a ampliar sem perder realmente a proporcionalidade entre as figuras, ok? Vamos embarcar nessa viagem e essa aula será maravilhosa. Vamos comigo. Gente, a figura 1, aqui a gente já tem uma questão para ser colocado e no começo da aula eu já quero dizer isso para vocês, prestem atenção. Vejam o vídeo, quando a questão for proposta para vocês, quando eu falar o comando da questão, vocês pausem o vídeo um pouquinho, e aí então vocês tentem resolver, tá? Depois voltem para a aula e vejam como foi que eu resolvi e a resolução com o gabarito correto, ok? É assim que se aprende. A gente aprende tentando fazer, acertando algumas vezes, errando outras, refazendo, revisando, assistindo novamente o vídeo, ok, pessoal? Então, a primeira questão, o comando dela diz o seguinte: os lados da figura 1 foram duplicadas, obtendo-se a figura 2, como está aí exposto para vocês verem. Desenho de duas casinhas, figura 1 e figura 2, como mostra essa representação abaixo aí, tá? Então, nessa situação, o comando da questão é o seguinte: nessa situação, a medida da área da figura 2 é igual a pause e resolva. Gente, a área da figura 2, ela não vai ser duplicada, porque é área, não são medidas. Você pode perceber que na figura 1 a gente tem 2 quadrinhos embaixo, na figura 2 a gente tem 4, tá certo? Na figura 1 a gente tem 2 quadrinhos dos lados aí de altura, na figura 2 a gente tem 4 de altura. Na realidade foram dobrados, mas foi dobrado o perímetro. A área, ela foi na realidade quadruplicada, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4, pessoal. Tá? E a área é lado ao quadrado, lembram disso? Tá? Então, alternativa, letra D de Deus, ao quadrado da medida, o quádruplo, 4 vezes a medida da figura 1 é a alternativa da questão, ok? Na questão 2, a gente tem um plano cartesiano com o eixo Y e o eixo X, tá? Do plano cartesiano. E nesse plano, a gente tem aí duas figuras bem interessantes, figura 1 em azul, e essa figura 1 e tem a figura 2 em amarelo. A questão diz assim: 2 quadrados estão representados no plano cartesiano, como a gente pode ver aí, sobrepostos, né? A figura mostra isso. Ele diz: o perímetro do quadrado menor é PU, perímetro 1, vamos dizer assim, sendo U a unidade de comprimento, tá? Poderia ser centímetros, metros, tá? O comando da questão é este. É correto afirmar que o perímetro do quadrado é maior do quadrado maior. É o quê? Quanto fica o quadrado maior com relação ao quadrado menor, pessoal? Gente, se eu tenho 1 centímetro de distância do zero, vamos colocar 1 centímetro de unidade, e no quadrado maior eu tenho 2 centímetros, o que eu fiz? Eu dobrei, simplesmente isso. Não quadrupliquei como na questão anterior, porque aqui a gente está falando de perímetro, tá? Não estamos tratando área, estamos tratando perímetro, que é a soma da medida dos lados aqui. Então, a alternativa D trata de dobrar o perímetro, ok? Tranquilo. Gente, a figura 3 aí, ó, questão 3, é uma questão bem interessante, bonita até. E diz assim: as figuras abaixo são desenhos de um mesmo gato. Aí sim, apresento-vos a malha quadriculada, que nos ajuda na ampliação. A questão diz assim: as figuras mostram que não houve deformação do desenho do gato, porque todos os comprimentos foram multiplicados por quanto, pessoal? Foi mantida a proporcionalidade, mas ele foi multiplicado por quanto? Fácil de resolver. Percebam que a barra, o piso do gatinho, do menor tem 1, 2, 3, 4. Do maior tem 8. Tá? A distância entre os olhos do gatinho, do menor tem 1, 2, 3, 4 também. 5, 6. Do menor tem 3.
Então, o que que houve? Nós dobramos, multiplicamos por 2 o gatilho menor, as medidas, para obter a ampliação, mantendo a mesma proporcionalidade. Isso é que é interessante nesse eixo, tá bom? Nesse descritor. Gente, essa questão, ela trata, pessoal, a penúltima questão, e ela trata aí de um desenho de um triângulo numa malha quadriculada. E aí tem um comando bem interessante que eu quero que vocês pausem e tentem resolver, porque essa questão realmente ela é de um nível um pouco mais rebuscado, tá? E ela diz assim: se eu ampliar esse triângulo 5 vezes, eu pego o triângulo, vou ampliá-lo por 5 vezes. Como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Eu estou englobando aí 2 conhecimentos. Lados, que é o perímetro, como é que ele fica, e os seus ângulos, como ficam os ângulos. Eu vou quintuplicar, quadruplicar, eu vou quintuplicando, somar 5. Vamos ver. Então essas alternativas foram lançadas aí para Paulinho, para Aninha, para o Marquinhos e para a Betina. Tá ok? Dá uma pausazinha e veja qual desses alunos aí, diante do quadro, conseguiu responder com a certeza, a convicção. Ok? Dá uma pausa e tentem fazer. Joia. Então Paulinho diz assim, Paulinho respondeu para o professor e falou assim, porque a pergunta foi essa: se eu ampliar esse triângulo 5 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e seus ângulos? Aí Paulinho respondeu: os lados terão 5 centímetros a mais, cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Errado. Tá? Paulinho errou. Porque os lados eles não terão 5 centímetros a mais. Eu não vou somar 5 centímetros. Se eu ampliar 5 centímetros, então não vou somar. Tá certo? Eu vou multiplicar por 5. Mas uma coisa ele acertou: os ângulos vão continuar o mesmo. Tá certo? Então Paulinho está errado. Vamos ver o que Marquinhos respondeu. Marquinhos falou: a medida dos lados eu multiplico por 5. Certo. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Certíssimo. Marquinhos acertou. Alternativa C. Mas vamos ver o que a Aninha errou. Onde foi o erro da Aninha? A Aninha diz assim: os lados e ângulos terão as suas medidas multiplicadas por 5. Não, pessoal. Os lados sim. Mas os ângulos eu não posso multiplicar por 5. Imagina que um ângulo de um triângulo seja 30 graus. Se for multiplicar por 5, ele vai para 150 graus. Ou seja, de um ângulo acutângulo, ele vai passar para um ângulo obtusângulo. E ele vai deixar de ser triângulo. Não vou ter mais como fechá-lo. Então, a Aninha não acertou. E Betina? Betina respondeu: a medida da base será a mesma. Até aí tudo bem. Os outros lados eu multiplico por 5. E mantendo a medida dos ângulos. Não. Se ele manter a base a mesma e multiplicar os outros lados por 5, o triângulo vai ficar enorme. Tá? E os ângulos realmente vão continuar o mesmo. E vai deixar de ser triângulo. Então a resposta correta é a resposta do Marquinhos, que diz que vai multiplicar todos os lados por 5, conservando então os mesmos ângulos. Ok, pessoal? Tranquilo. Última questão, que diz assim, questão fácil também. A figura 2... tem aí 2 barquinhos, como vocês estão vendo, e diz: a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Isso está claro, está nítido aí, tá bom? Quantas vezes o perímetro, a soma dos lados daí da figura 2, é maior que o perímetro da figura 1? Facinho, pessoal. É só você pegar a figura 1, contar embaixo 1, 2, 3 quadradinhos, e pega a figura 2, a base do barco assim, ó, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, na realidade, eu peguei a figura 1, tripliquei, multipliquei por 3 para encontrar a figura 2. Esta é a letra B, alternativa da resposta da nossa questão 3, ok, pessoal? Com isso, nós concluímos aí mais uma aula sobre o descritor 5, né, que é a ampliação, modificação dos lados, perímetros, áreas e redução de figuras planas, ok? Com isso, a gente conclui mais uma aula. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, revise, assista a aula novamente e tenha um sucesso. Um abraço, pessoal.